Este é um momento único que a gente está passando. Nós estamos em maio do ano de 2020 e neste momento a gente está tendo muitas reflexões, a gente está tomando muitas resoluções e das quais a gente começa a sentir muito orgulho. O que está acontecendo nesse momento? O que está dando esse contato? Qual que é o botão que a gente está precisando acessar dentro da nossa mente? É a valorização da natureza intrínseca de todo o ser humano, que é ser uma pessoa boa, que é ser uma pessoa do bem, que é ser uma pessoa bondosa. Isto daqui é inato de todo ser humano, já veio junto com a nossa programação. O processo é que quando a gente fala isso, todo mundo fala, não, mas é que você não conhece, e você fala algumas pessoas, e então eu vou pedir para você fazer uma situação diferente. Faça uma lista, vamos fazer uma lista entre tendo 10 no mínimo 10 pessoas importantes na sua vida. De 10 a 100 pessoas importantes, faça essa lista e depois começa a observar com uma lupa especial de pensar dessas pessoas, essa natureza intrínseca de ser boa, aspectos que essa pessoa tem de ser do bem, de ser boa, de ter bondade. E eu tenho certeza que você vai encontrar na maioria dessas pessoas que você listar. E eu vou pedir para você, dentro disso tudo, você chegar e falar, olha, eu vou te dar umas ferramentas que com essas ferramentas você vai poder facilitar mais isso. Uma das ferramentas é procurar uma ajuda emocional, uma terapia extremamente válido. Você pode pegar uma terapeuta, uma psicóloga, fazer alguém que faça uma programação neurolinguística. Isso tudo é muito válido. Outra ferramenta que a gente pode estar utilizando nesse momento é a espiritualização. Esses cultos espiritualistas que eles têm, eles dão uma amplitude de mente muito boa. Toda a espiritualização é extremamente válida, principalmente a espiritualização que está linkada com a possibilidade da reencarnação. Isso te dá um gás e uma força muito grande. Medicamentos, eu vou te receitar medicamentos, toma chá de hortelã, tome chá de erva cidreira, capim cidreira, que é maravilhoso, de melissa, suco de maracujá, toma de monte, suco de maracujá, tranquiliza. Se tiver que usar alguma medicação, eu sou partidário a usar a homeopatia. A homeopatia é fantástica para isso tudo. Parece que eu ouvi alguém falar que esses tipos de medicamentos são fracos, que a gente deveria pensar em medicamentos fortes, aqueles fortes para passar essa pandemia, a gente precisa de remédio forte. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho muito, muito sábio você ir devagar e tomar esses chás para você enfrentar e buscar sabedoria nesse momento. Se você tomar essas drogas fortes, eu tenho uma playlist que eu falo no canal YouTube meu, chama-se Preste Atenção, são 5 vídeos, onde eu falo sobre as consequências de você usar esses medicamentos, cuja prescrição de cada mil prescrição de antidepressivos, ansiolíticos e barbitúricos, somente, quem sabe, 3 essas medicações seriam realmente utilizáveis e aproveitáveis, e enquanto isso, os outros 997 poderiam ter outros tipos de terapias auxiliares para que pudessem fazer com que essa pessoa saísse do quadro. Isso daqui é uma coisa muito importante para a gente estar falando para vocês. Nesse momento, a gente está falando uma coisa que é muito importante. Se eu falasse alguma coisa, diminua o café. Diminua o café. A gente precisa de coisa para estimular a gente. Não, eu gosto de café. Eu falei só para você diminuir o café. E tem muitas pessoas que utilizam bebida alcoólica e estão utilizando bebida alcoólica. E se eu puder falar alguma coisa, é pouca bebida alcoólica.
pouquíssima bebida alcoólica. Eu tenho até uma playlist onde eu falo sobre o uso do álcool, chama Álcool Tóxico Livre, uma playlist com 4 vídeos que estão formidáveis, e ajudam muito a gente. Aí você vai estar falando para mim, ô Cid, mas espera um pouco só, eu estou aqui, estou ouvindo, desde o começo eu vi lá no título que você ia falar do presidente, o Jair Bolsonaro. E aí eu vou falar sobre o Jair Bolsonaro, para um pouquinho só, eu vou contar uma história que aconteceu no início dos anos 1980 e pouquinho. Eu estava numa festa dentro de casa, conversando sobre uma situação política envolvendo um quadro extremamente lesivo para o patrimônio, onde prejudicava milhares de brasileiros. E eu estava conversando com meu cunhado, que estava ouvindo gentilmente e saboreando um salgadinho tão gostoso, e falava, e ouvia só o que eu falava, escutando o que eu estava falando e comendo salgado, e eu com as veias todas saltadas, gente, colérico, e depois de empolgação de falar minutos e mais minutos, que deu para ele comer um segundo salgadinho, e ficou observando e vendo, observando e vendo, e no fim eu falei, e você, como você agiria na pele dele? Ele falou assim, deve ser muito ruim estar na pele dessa pessoa, porque Cid, ele vai enfrentar a consciência dele, e na hora que enfrentar a consciência dele, isso vai doer. Dentro de toda a compreensão do Érulus, ele chegou comigo e fez isso, e eu fiquei pensando, nossa, eu fiquei vários minutos, e não só minutos, que a gente às vezes fica ruminando com essas coisas. Então a gente fica pensando nessas coisas, sabendo que algum dia ele vai ter que enfrentar, e sabendo que ele também tem uma natureza intrínseca boa, que ele vai fazer o momento do seu encontro. Ah, mas eu quero saber ainda desse negócio do Jair Bolsonaro, o que você faria? Você tá fugindo da minha pergunta. Então, você que está insistindo dentro disso, eu vou falar uma coisa. Você é presidente do Brasil? Não. Dos Estados Unidos? Não. Você é presidente de um país muito maior que se chama você. Você é presidente do seu mundo. O seu mundo é a coisa mais importante que existe em todo o universo. E o que você tem feito dentro desse teu mundo? Você está envolto dentro desse planeta querendo que os outros modifiquem, enquanto você permanece estático e querendo a justiça feita sobre os outros, como eu falei agora há pouco, que eu fazia isso aqui no passado. Este é um momento muito diferente. Sim, você me perguntou se esse é um momento triste, de tristeza. Talvez seja tristeza. Eu de cada desses momentos difíceis, eu gosto sempre de tirar algum ensinamento, algum aprendizado. E esse momento, eu acho que para mim tem tanta coisa maravilhosa que está acontecendo junto com essa pandemia, que teria por uma questão do universo de estar acontecendo para que pudesse haver modificações. E nós tivemos, dentro da nossa turma, da 20ª turma de medicina de Sorocaba, 2 colegas que estão comprometidos, e quando a gente soube, a gente começou a fazer corrente de oração por eles. Todo dia, às 18 horas, a gente se une e faz a prece por eles. Se une e faz a prece por ele. E um desses colegas partiu. E quando partiu esse colega, eu conversando com os demais, eu falei, gente, toda aquela nossa oração, toda aquela nossa vibração, toda aquela força que nós demos para o Tchenka, força, você vai superar, nós amamos você, você é muito especial para nós, não só nós, mas centenas e centenas de amigos e familiares dele, toda aquela energia vai estar com ele quando ele estiver no despertar. Porque daqui a pouquinho ele vai estar chegando numa outra esfera, numa outra dimensão, e passa a despertar, e todo aquele sentimento junto com ele, ele desperta sabendo que ele é amado, que ele é querido, e que a gente ama demais esse nosso amigo. A gente vai sentir saudades dele, é uma coisa natural, mas os momentos que a gente viveu com eles continuam guardados dentro do nosso coração. E você, está deixando momentos gostosos para serem guardados dentro do coração das pessoas? E você, está sendo
está fazendo e se esforçando para terem momentos gostosos, para serem rememorados por você mesmo. Ah, mas esse negócio de reencarnação, gente, eu quero dizer para vocês que existem muitos cientistas, médicos, pesquisadores, biólogos que estudam a natureza humana e que falam que esse sentimento, a biologia, dentro da constituição natural biológica do ser humano, a reencarnação seria um fenômeno biológico. Para muitos desses biólogos, pesquisadores, neurocientistas, todos eles admitem isso, uma grande gama de pessoas que mexe com isso. E você? E você? Você vibra, ora com excelência? Vibra, ora com excelência? Ótimo. Se você não está fazendo diferente, a gente continua te amando. Se você está vibrando com amor e excelência, faz bem para você. Ah, mas eu quero ficar como eu estou. Nós também vamos te amar. Um abraço carinhoso.